Vamos fazer a leitura do verso 1 em diante. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, como a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, pouquinho de brilho, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Verso 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os anjos, os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amou a própria vinda. Por isso, festejai os céus, e vós, os que habitais, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, a serpente arrojou sua boca atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca, e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus. Esse pôs em pé, sobre a areia do mar. Até aí. Feche os olhos, deixa aberto aí, não feche a Bíblia, feche apenas os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o poder e o louvor. Estamos diante de um texto profundo e difícil, mas sem iluminação do Espírito, o temor reverente, a graça, é só mais um texto. Que esse poder se assenhore desse local, que haja graça abundante, gloriosa, cingindo cada um de nós, que o Teu reino avance, o Senhor receba glória para si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, mais uma vez eu quero indicar para vocês, estamos aqui, o Defesa do Evangelho, lançando o projeto 1 milhão de almas. Paul Washer escreveu esse livreto aqui, de 36 páginas, sobre o Evangelho de Cristo. É um material excelente para evangelizar. Estamos vendendo por apenas R$2. Então você que quer adquirir, que está me vendo aí em qualquer lugar do Brasil, entra no site livrariadefesadoevangelho.com e adquire esse livro. Para fora é o mínimo de 50 unidades por causa do frete. Você pode usar na sua igreja, grupo de evangelismo, base missionária, nas ruas, individual, enfim. E ali na livraria, o número que você quiser, a quantidade que você quiser,
por apenas R$2. O objetivo não é lucros, é apenas fornecer à igreja brasileira material bíblico evangelístico. Já estamos chegando na casa de quase 200 mil cópias vendidas. Ajude-nos a completar 1 milhão, comprando e distribuindo em escolas, hospitais, casas de recuperação. É um livro que, se você presentear, a pessoa lê do começo ao fim, há uma grande probabilidade dela se converter, porque está o Evangelho na sua totalidade aqui, em 36 páginas. Presta atenção agora. Como eu sempre peço no estudo de Apocalipse, reverência, temor e tremor. Queridos irmãos, existe uma guerra acontecendo. Existe uma guerra que está para além do que os olhos podem ver. É uma guerra invisível, uma guerra travada no campo espiritual, envolvendo anjos e demônios. Estes seres estão por trás de quase toda a perseguição que a igreja sofre. É uma guerra de dimensões e de proporções imensuráveis, inimagináveis. E é uma guerra que alcança também a igreja de Cristo. Essa mensagem vai abrir nossos olhos para a realidade da guerra espiritual que é travada contra a igreja, ou da guerra espiritual que a igreja, eu e você, estamos inseridos. O texto da leitura hoje foi Efésios 6, e Paulo descortina aquilo que não estava muito claro ainda até então, sobre um mundo invisível, sobre um reino invisível, e sobre em que espécie de luta a igreja está inserida, a igreja está envolvida. É uma luta espiritual com seres espirituais, contra forças espirituais, e é disso que vamos tratar, a verdadeira guerra. Na última mensagem, nós tratamos da última trombeta. Após um interlúdio entre a sexta e a sétima, nós tratamos bastante do interlúdio, e o interlúdio consiste na pregação do Evangelho. Nós então tivemos a sétima trombeta, na última mensagem. A sétima trombeta revela o fim dos tempos, o juízo de Deus e a volta de Jesus. Agora nós vamos dar início à quarta sessão, a quarta divisão de Apocalipse. São divididas em 7 sessões, ou 7 ciclos. Vamos entrar no quarto ciclo, dos 7 que são divididos o Apocalipse. E no que consiste essa quarta sessão de Apocalipse? João vê a batalha da mulher e do dragão, uma batalha envolvendo o dragão e a mulher. João vê um conflito espiritual entre Satanás, seu reino, contra Deus e o seu reino. Este capítulo, portanto, trata do conflito cósmico do dragão contra o filho de Deus, contra Deus e o povo de Deus. Se você voltar comigo, se você se lembrar e voltar comigo, os 3 primeiros ciclos, João se prende em revelar também uma guerra, mas os aspectos físicos da guerra, perseguição, martírio, juízos sobre a natureza, sobre os homens. Agora, nesse quarto ciclo, os aspectos da guerra não são mais físicos, são espirituais, em campo espiritual. É uma batalha invisível. E nós vamos começar com a visão da mulher, no verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber,
uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. João está encarcerado na ilha de Patmos. O Apocalipse todo são visões majestosas, gloriosas, que Deus dá a João, e ele vai escrevendo e registrando. Agora, depois de passar o interlúdio e a 7ª trombeta soar, João continua preso em Patmos, e ele olha para o céu, e ele tem uma visão. Ele vê uma mulher enorme, bela, gloriosa. Só mais um pouquinho de retorno. Quem é essa mulher? João está vendo uma mulher no céu. Quem é essa mulher? Suas características revelarão quem ela é. O texto diz que ela é uma mulher, está vestida do sol, tem a lua como seus sapatos, e uma coroa, um adorno, cheio de estrelas, na cabeça. O sol é sua roupa, a lua seus sapatos, e os seus adornos, a sua coroa, é uma coroa de 12 estrelas. O que vemos aqui é uma mulher cheia de glória, cheia de beleza, formosa, poderosa. Sol, lua, estrelas é para dizer que ela é portadora de luz, reflexo de luz, brilha, é radiante. A maioria dos católicos romanos vão interpretar esta mulher como sendo Maria. Para eles ela é Maria, que subiu aos céus e está cheia de glória e poder. Mas não, eles estão enganados, não é Maria. Como eu já disse outras vezes aqui, o segredo para interpretar Apocalipse é o Antigo Testamento. Estes símbolos, figuras e imagens mencionadas por João em Apocalipse são vistas no Antigo Testamento, e ali nós temos a ideia para interpretar o que João está vendo aqui. Em Gênesis, por exemplo, Gênesis 37, verso 9, nós temos as mesmas figuras aqui. E teve José um sonho. José tem um sonho, lembra do José do Egito, que foi preso, ficou na casa de Potifar, no calabouço de Faraó. José tem um sonho, Gênesis 37, verso 9. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. É a mesma visão que João tem aqui. O que José sonhou? O sol, Jacó, a lua, a mulher de Jacó, 11 estrelas, os irmãos de José, e José, a 12ª, 12 estrelas, Abraão, Isaac, Jacó e os 12 patriarcas, de onde saíram? A nação de Israel. O que João está vendo, esta mulher vestida de sol, lua e estrelas, é a nação de Israel, é o povo de Deus, é a igreja do Antigo Testamento, é isso que ele está vendo. Existem vários textos no Antigo Testamento, onde Israel é chamada de esposa, de mulher, de mãe. Por exemplo, Isaías 54, verso 1 e 5 diz: canta alegremente, ó estéril, está falando de Israel, não temas, porque não serás envergonhadas, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, porque o teu Criador é o teu marido, se referindo a Israel como uma mulher. E porque sol, lua, estrelas? Porque a igreja, tanto do Antigo quanto do Novo, aqui é do Antigo, é a embaixadora do Senhor, é aquela que brilha a palavra de Deus, a salvação, o Evangelho, e é isso que João está vendo, uma mulher, cheia de glória, cheia de poder, a embaixadora. Mas há um outro detalhe nessa mulher. João, ao olhar, ele percebe que essa mulher está grávida, e não só grávida,
ela está próxima de dar à luz. Veja o verso 2. Que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ele percebe que essa mulher está grávida, e ela está com dores de parto, significando que as contrações começaram, e ela está próxima de dar à luz. De quem essa mulher está grávida? De Jesus. O Messias nasceria da mulher, da nação de Israel. Presta atenção, em Gênesis 3,15, quando ocorre o pecado, a queda, Deus faz uma promessa de redenção, que viria através do nascimento do seu filho. Gênesis 3,15, e porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, Eva, e entre a tua semente e a semente da mulher, os descendentes da mulher, esta te ferirá a cabeça, a descendência da mulher, e tu, Satanás, ferirá o calcanhar. Aqui tem uma promessa, que o Filho de Deus viria à terra, e como essa promessa se cumpriria? De onde viria o seu filho? Da nação de Israel. É isso que João está vendo, grávida, de Israel virá o filho, o varão, o Salvador. Portanto, essa visão simboliza a vinda de Jesus em carne. E a figura de Israel como mulher com dores de parto também aparece em Isaías 26:17. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se acontece e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós da tua presença, ó Senhor. Israel, como mulher grávida, com dores de parto, próxima da luz. Aí o que acontece? É que de repente, João está olhando a mulher grávida, e de repente ele olha para o lado, e em outro sinal, ele vê algo muito estranho. Enquanto ele está vendo a mulher, algo chama atenção, ele vê um dragão. Vamos ver o verso 3, viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. João vê, enquanto está vendo a mulher, parece que do seu lado, aparece um dragão enorme. Entra em cena agora, a figura do dragão. Agora veja as suas características, ele é um monstro, ele é vermelho, ele tem 7 cabeças, 10 chifres e 10 adornos, 10 diademas. É um monstro enorme, gigante, vermelho, cheio de cabeças e cheio de chifres. O verso 9 identifica esse dragão como Satanás. Veja o verso 9, Apocalipse 12, 9, diz assim: e foi expulso o grande dragão, quem ele é? A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. É o diabo, ele está vendo Satanás. Quando fala serpente, aqui nós temos a primeira menção, que aquela serpente que tentou Adão e Eva no Éden, estava possuída pelo diabo, e João revela, a antiga serpente que deu bote no Éden, era Satanás que estava por trás. E essas formas que João vê, cabeças, chifres, diademas, servem para quê? Ele está vendo a mulher, que é Israel, é a igreja, é o povo de Deus, e ele está vendo o seu antagonista, o seu inimigo. Então ele está vendo, essa visão está no céu, para mostrar que vai haver um conflito, uma batalha entre a mulher e o dragão.
Estas formas é para mostrar o porte do nosso inimigo, é para mostrar a grandeza, o poder e a força dele, para mostrar que a luta espiritual não é brincadeira. Essas formas é para demonstrar o seu poder. Vermelho é para mostrar morte, sua maldade, sangue derramado. 10 cabeças, cabeças fala do seu domínio, do raio de alcance, do seu governo, do seu domínio. Chifres, 10 chifres, fala do seu poder. Chifre dá a ideia de poder, ele tem 10. E diademas, coroas, joias, adornos, fala da sua glória. Ele tem 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas, é grande e vermelho, para mostrar o seu poder, seu domínio, sua força, sua glória e sua maldade. Agora João vai ver, veja só, não só o seu poder, mas sua influência. Verso 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Esse dragão era tão grande, tão poderoso, que só a cauda dele arrastou 1/3 das estrelas do céu. O que quer dizer isso? O Senhor diz que está mostrando a influência dele. Essas estrelas, a maioria dos estudiosos interpretam que elas representam anjos, a quem Satanás arrastou, persuadiu, seduziu nos céus, para se rebelarem contra Deus, para pecarem junto com ele. 1/3 das estrelas é 1/3 dos anjos do céu, que o diabo persuadiu, seduziu, enganou, para pecarem junto com ele, contra Deus. Esse texto então mostra o seu poder de persuasão, o seu poder de engano, o seu poder de sedução, o seu poder de mentira. Ele enganou anjos que moravam aonde? Nos céus, sem pecados, que assistiam diante da glória de Deus. Ele conseguiu seduzi-los lá. E quando fala 1/3 de anjos, é um número quase que incalculável. Quantos anjos vocês acham que devem ter no céu? Deve ser miríades e miríades, milhões e bilhões. É uma expressão para aludir que foi um enorme agregado de anjos que foram ludibriados por Satanás, pois ele é sedutor. Agora, João vai mostrar o seu propósito, por que ele apareceu diante da mulher vestida do sol e grávida, prestes a dar luz. Qual o propósito do dragão ter aparecido? Notem que no verso 2, o verso 2 diz que essa mulher está com muita dificuldade em dar luz. Olha o 2, sofrendo tormentos para dar a luz. Ela está querendo dar o parto, mas ela está com dificuldade de dar o parto. Ela não acha um local adequado, confortável. Ela está sendo oprimida, hostilizada. Ela está sendo maltratada. Então, ela não acha uma posição, um local confortável para dar luz. Por quê? Porque o dragão vem e ele para diante dela, esperando o menino nascer para tragar, devorar o menino. Por isso ela está sofrendo. O que isso significa? Está diante do menino e o dragão não dá paz para ela gerar esse menino. O que isso significa? Desde que foi feita a promessa em Gênesis 3, do nascimento do Messias, começou então a grande batalha. Porque o dragão, Satanás, sabia da promessa de Gênesis 3, o descendente da mulher te ferirá a cabeça. Então a luta do dragão
aqui mostra a luta do dragão para impedir o nascimento do Messias, aquele que o dragão sabia que iria derrotá-lo. Então a visão não é para o futuro, a visão que João está tendo é desde Adão, onde a promessa foi feita. O diabo dali para frente começa então a resistir e perseguir a descendência do Messias. Qualquer um que fosse um potencial para gerar o Salvador, ele perseguiria. Está entendendo? Então, em todo o período da história, o dragão se opõe à mulher, impedindo ela de dar à luz. Durante todo o período da história, Satanás tenta exterminar a descendência de Eva, século após século. É isso que ele está vendo. Foi feita a promessa de Gênesis 3, que da mulher viria o Messias que iria me esmagar. Pois eu estou diante da mulher, que é um tipo de Eva, aí é o tipo da descendência de Eva, é um tipo, até chegar em Israel, e vai, e ele está ali. Todos que vierem dela, eu tentarei matar, para que o Messias não nasça. Você pode ver então Satanás tentando isso todos os séculos. Abel foi morto por Caim, era o dragão tentando devorar o menino, porque de Abel sairia o Messias. Então o dragão usa Caim para matar, impedir que a criança nasça. Mas Deus vem e levanta outro filho. Adão e Eva geram 7. Então dá sequência à descendência do Messias. Depois Faraó, a figura do dragão, afogou todos os filhos meninos no rio Nilo, para que o Messias não nascesse, não viesse dessa descendência. Deus novamente intervém, e a mãe de Moisés, junto com Miriam, coloca o menino numa cesta, e ele é levado pelo rio, e ele é cuidado pela filha da filha de Faraó, preservando a semente santa da onde nasceria o Messias. Veja na história o dragão tentando impedir a criança de nascer, em Abel, com Faraó. Depois em Suzã, na Pérsia, quando o diabo usa um perverso Ramã, ele dá um decreto ordenando que os judeus da Pérsia sejam enforcados. Daqueles judeus que estavam na Pérsia, sairia o Messias. O dragão novamente, tentando impedir que ele nasça, matando a sua descendência, na forca, através de Amã. Aí o que acontece? Deus mais uma vez intervém, usa Ester, casa com o rei Assuero, e ele reverte aquela sentença. Depois, na época dos reis, nós vemos o dragão usando uma rainha perversa, Atalia, que tenta destruir a semente santa. E agora você pode ver isso de forma clara em 2 Reis 11, 1, 3, não precisa abrir, só ver. 2 Reis 11, 1 a 3. Vendo, pois, Atalia, escute, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Toda a descendência de Davi. O Messias viria da onde? Da casa de Davi. Atalia, um tipo do dragão, tentando impedir, tragar a criança que ia nascer. Ela manda destruir toda a descendência real. Mas Deus mais uma vez intervém. Mas Joseba, filho do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram, preservou a semente, da onde nasceria o Messias. E o que nós vemos aqui? Nas suas sucessivas tentativas de tragar o menino que ia nascer, ou seja, matar a descendência do Messias, seus planos fracassam.
E agora ele tenta o seu último ataque. Veja o verso 5: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. O que acontece agora? O dragão tenta o seu último ataque. Os reis magos procuram Herodes, e eles dizem a Herodes que eles viram um sinal de uma estrela, onde ia nascer um rei, o rei dos judeus. Herodes, a figura do dragão, sabendo disso, é tomado de fúria, e manda matar todas as crianças de 2 anos. Mais uma vez o dragão impedindo o nascimento da criança. Mas o que acontece? Ele não consegue impedir o nascimento do Messias. Ele nasce, ele falhou nas suas tentativas. Jesus nasce conforme Miqueias 2, 5:2, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. No seu último ataque, o dragão falha. Cristo então nasceu, e após nascer, o diabo também tentou matá-lo, através do decreto de Herodes. Mas o texto diz o quê? Verso 5: e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. O diabo tentou matá-lo, mas ele foi arrebatado, foi livrado das suas garras. Veja que Apocalipse 12, se você notar que ele está narrando, narra sucessivas derrotas do diabo. O diabo falha com Amã, falha com Caim, o diabo falha com Atalia, falha com Faraó, e agora, não conseguindo impedir de nascer, nasceu, mas tentou matar ele depois de nascer, através de Herodes, falha com Herodes, e a Bíblia diz: o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui nós temos 2 ideias, esse termo, arrebatado para o seu trono. A primeira é que após Jesus nascer, José e Maria são avisados pelo anjo Gabriel a fugirem de Herodes para o Egito. O dragão esperou, mas nasceu. Quando o dragão foi pegar, o menino foi arrebatado. O anjo Gabriel avisa: Herodes quer matar o menino, fuja com ele para o Egito. Jesus escapa, e o dragão não consegue devorar o filho da mulher. A segunda ideia aqui é que o menino foi arrebatado para o trono de Deus. Significa que o diabo falhou, é a ascensão de Cristo, mas antes de ascender, ele teve que vencer na cruz. Aqui então foi a última da última cartada do diabo. A última, o dragão pensou que ia vencer, não conseguiu impedir de nascer, nasceu, não conseguiu matar quando nasceu, cresceu, e pensou: agora eu vou dar minha última cartada, levá-lo para a cruz, matá-lo na cruz. O que o diabo pensou? Que ele venceria Cristo, ao tentar seu último golpe, quando a Bíblia diz: tendo o diabo entrado em Judas, posto no coração de Judas que o traísse. Então a traição, a crucificação, quem estava por trás dela? Satanás. Era a última tentativa de devorar o menino, matar o Messias. Ele pensou que venceria Cristo entrando em Judas, levando na cruz, mas mal o diabo sabia que aquilo que ele pensou que seria a sua maior vitória, se tornaria a sua maior derrota. O que aconteceu na cruz? Ao matar Jesus na cruz, o diabo morre. É a figura de um homem no campo que é picado por uma serpente no calcanhar. Este te ferirá o calcanhar. A serpente fere e mata o homem. Só que o homem cai, e na queda ele mata a serpente. Caiu em cima dela. Bum! Foi o que aconteceu. Ao matar Jesus na cruz, Satanás é morto, é derrotado. Foi isso que aconteceu. Ao mesmo tempo que você pica, você será esmagada a serpente. É o que está em Hebreus 2,14. Para que
Cristo, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então Cristo, na sua morte, quando foi picado, destruiu, matou o diabo. Foi isso que aconteceu aqui. Ele falhou. Ele não impediu a descendência de gerar o Messias. Ele não conseguiu matá-lo quando menino. E nem conseguiu na cruz derrotá-lo, porque a cruz foi a sua grande vitória. Irmãos, mais uma vez Apocalipse faz menção do que foi aquela cruz, do que foi Jesus ter se encarnado, do que foi ele ter vivido sem pecado, e do que foi ele ter sido pregado. Ele estava derrotando o império das trevas, aniquilando o poder de Satanás, desbaratando o seu reino. É isso que João está vendo aqui. Ele o destruiu, ele o matou, ele o aniquilou. Isso é a vitória que vence o diabo, a cruz do Calvário. Porque ao vencer, ao morrer na cruz, ele estava despojando o diabo, tirando os poderes dele, a influência dele, a autoridade dele de sobre toda a terra. Colossenses diz que ele despojou principados e potestades, triunfou em si mesmo e os expôs ao ridículo. Paulo pega emprestada essa palavra, esses termos, do exército romano. Quando um general vencia um exército inimigo, o que ele fazia? Pegava os soldados, despiam eles da armadura, das espadas, acorrentavam e passavam com eles em praça pública, desfilando com eles em correntes. Foi isso que o Senhor fez, despiu o diabo, despojou ele do seu poder, da sua autoridade, o amarrou e desfilou com ele. Agora, João vê a fuga da mulher. Veja o verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Presta atenção, esse texto aqui, como eu te falei, é um texto muito difícil, e ele aparenta duas coisas aqui. Primeiro, esse texto mostra a proteção de Deus sobre o seu povo, no deserto. Quando Deus quis guardar Elias da perversa Jezabel, o mandou para o deserto. O povo, fugindo de Faraó, foi preservado no deserto. Mas a mulher aqui, como eu disse, Israel, ao que parece, finda o seu tempo, a sua história. Israel vai sair de cena agora. Em que período o texto diz que a mulher foge para o deserto? 1260 dias. Já vimos esse número em Apocalipse. 1260 dá 42 meses, 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É para falar o quê? Da última semana de Daniel, dividida no meio, a primeira metade. Portanto, esses números estão se referindo ao tempo da pregação do Evangelho, o período da igreja. O que é isso aqui? Israel sai e dá lugar à igreja, termina o tempo de Israel, começo da igreja. E o dragão não consegue aniquilar a mulher, Israel, porque até o Israel físico existe até hoje. Só que João vai mais longe. A vinda de Jesus, o fracasso do dragão tendo impedido Jesus de nascer, sua vitória na cruz e a sua subida, porque o texto não diz só a vitória da cruz, diz que foi arrebatado aos céus, a sua ascensão, ele subiu e sentou no trono, e isso causou reações no céu. Veja as reações da subida de Cristo no céu, isso gerou reações. Verso 7, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram contra o dragão e seus anjos. Verso 8, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. O que aconteceu? Olha os efeitos da morte e da subida do Senhor nos céus. Miguel,
chefe dos anjos. Judas diz que ele intentou com Satanás, disputou o corpo de Moisés com Satanás. Daniel 10 diz que ele é guardião de Israel, ele é o arcanjo, o chefe dos anjos. João vê que começa a ter uma batalha no céu, ocorre uma guerra cósmica, e Miguel, chefe dos anjos, lidera o combate contra o dragão e os seus anjos, os demônios. E nessa batalha que foi travada no céu, o que acontece? Ocorre a expulsão do diabo, e 1/3 dos anjos que ele arrastou com a cauda dele nos céus. A vitória de Jesus na cruz deu a estes anjos e deu a Jesus a autoridade sobre o dragão e as estrelas, os demônios, para agora expulsá-los de lá. Veja só a expulsão do diabo, verso 9. E foi expulso o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Agora veja a bomba que eu vou te contar aqui. I have good news for you. Veja a bomba. Muitos pensam que a expulsão do diabo se deu em Gênesis. Ele foi expulso do céu antes da criação. Foi lá em Gênesis. Mas não foi. Até esse momento aqui, o diabo tinha livre acesso no céu, ele ainda estava no céu. Ele só foi expulso com a vitória de Cristo e a subida nos céus. Olha o que diz Efésios 1, 19, 22. O qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Quando foi que ele se assentou acima dos principados, ordens angelicais malignas? Quando ele morreu e ressuscitou. Isso aqui mostra que o diabo ainda tinha uma posição no céu. E qual posição? De acusador. Veja o verso 10. Então ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Esse texto, meus irmãos, está mostrando que o diabo só foi expulso do céu com a morte, ressurreição e subida de Cristo. Até nesse tempo ele transitava livremente pelo céu. Quer um texto? Jó capítulo 1, versos 6 e 7. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, filhos de Deus, anjos, vieram diante do Senhor. Sabe quem veio também? Veio também Satanás entre eles. Então perguntou, olha, o diabo conversando, Deus conversando com o diabo no céu. De onde vem Satanás? De rodear a terra, de passear por ela. Ele transitava livremente na terra, e quando os filhos de Deus apareceram diante de Deus no céu, os anjos, ele apareceu também no céu. Estava lá. Mas agora, tá aí, o que ele fazia lá? Qual era o papel dele? Ele tinha um posto lá, tinha um postinho. Tinha lá um postinho. O que ele fazia? Acusava. Foi isso que ele foi fazer lá, em Jó capítulo 1. Viste meu servo Jó? Deus fala. Aí o diabo, em vão ele te serve, porque o Senhor cobriu ele de riquezas. Tira tudo dele para ver se não blasfema contra você. Foi lá para acusar Jó. Mas agora que Cristo vence, sobe na cruz, Paulo pode cantar: e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. E quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu, antes ressuscitou, está à destra do Pai e intercede por nós. Agora João mostra como o acusador foi vencido, como ele foi lançado, deram uma bicuda,
convidaram ele embora, expulsaram, jogaram ele e 1/3 dos anjos, que se transformaram em demônios. Como ele foi vencido? Verso 11: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Esse texto mostra como o diabo foi vencido. Sabe como? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Mais uma vez, a causa da vitória de Cristo, sua cruz. Esse texto deixa evidente que a vitória de Cristo sobre Satanás ocorreu na cruz, sua morte e ressurreição. E o texto diz que eles, aqui ó, eles o venceram. Eles quem? Os acusados pelo diabo, o povo de Deus, venceram, mostrando que a morte de Jesus foi eficaz, porque mesmo em perigos de morte, nenhum daqueles que Cristo morreu o negariam, e mesmo morrendo, ressuscitariam por ele. Foi assim que venceu. Irmãos, aquela cruz foi uma bomba, aquela cruz foi a causa de tudo, tudo procedeu dela. Agora vamos ver, João vê um contraste aqui, verso 12, olha o contraste. Por isso festejai os céus, e vós o que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa expulsão do diabo dos céus, trouxe 2 reações, uma reação no céu, e uma na terra. Festa nos céus, temor na terra. Vamos ver, o texto diz, festejai os céus. O céu agora celebra, o que o céu está festejando? A retirada desses seres malignos. O céu agora canta, o céu agora louva, porque o diabo e esse terço de anjos asquerosos foram expulsos, foram retirados do céu. Por isso o céu está em festa. Enquanto isso, na terra, ai da terra e do mar. Ai por quê? Porque enquanto ele foi expulso do céu, ele foi lançado sobre a terra. E a Bíblia diz, ai porque, não só porque foi lançado, ele está cheio de grande cólera, ele está furioso. E agora por que ele está furioso? Por causa das suas sucessivas derrotas. Ele perdeu ao matar Caim, ele perdeu ao usar Herodes, Faraó, ele perdeu ao dar o seu último golpe na cruz, foi despojado do seu posto de acusar, lançado na terra, e agora ele está com ódio, e o que resta para ele é a terra. Por isso outro ensino aqui, o diabo não está no céu, foi expulso de lá, e o diabo também não está no inferno. O diabo nunca esteve no inferno, o diabo não mora no inferno. Engane-se quem fala que ele é rei do inferno, governa o inferno, mora no inferno. Não, onde o diabo está? Na terra. Aqui é a casa dele, na terra. Foi lançado para cá. E mesmo sabendo que foi derrotado, escute isso, mesmo sabendo do seu destino, e que o seu fim se aproxima, agora ele vem com toda a força sobre a terra. O texto diz, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele sabe que tem uma sentença sobre ele, ele sabe que o seu fim está chegando, então o que ele vai fazer? Ele vai vir com toda a sua força. Agora João menciona novamente a mulher, vamos ver, verso 13, quando pois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão, verso 14, e foram dadas à mulher 2 asas, da grande águia, para que voasse até o deserto, e ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Isso aqui João repete a mesma visão do 7, olha como é que esse bicho é safado, maligno, ele não conseguiu devorar, ele foi atrás do filho, o filho escapou e subiu para os céus, sabe o que ele fez?
eu vou atrás da mãe do filho. Não podendo tocar no filho, ele vai perseguir a mãe do filho, a mulher, a igreja. Quando o diabo não pode tocar em Deus, ele toca no que Deus mais ama, seu povo, a igreja. O Israel do antigo, o Israel do novo, a igreja do antigo, a igreja do novo. Então ele vai atrás da mulher, a mãe do filho, mas, conjunção adversativa, a mãe é livrada com 2 asas. Quando, verso 14, foram dadas à mulher 2 asas de águia para que voasse ao teu deserto. Ela é levada ao teu deserto, como já dissemos, é sustentada o quê? 3 anos e meio, um tempo, metade de um tempo, 2 tempos. Ela é ocultada. Isso aqui é uma figura de Israel, Êxodo 19:4, tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. É a ideia de livramento. O Senhor guarda a mulher, você não vai tocar na mãe, você não vai pegar, eu vou preservá-la, escondê-la, ocultá-la. E ele tenta mais uma vez abocanhar a mulher, verso 15, então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Verso 16, a terra porém socorreu a mulher, e a terra abriu a boca, e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Aqui ele tenta mais uma vez pegar a mulher, e o texto diz que ele arrojou sua boca. Ele tenta corromper, dizer, aqui são lisonjas, enganos, mentira, corromper essa mulher. O diabo é assim que ele faz, ou ele persegue a igreja ou ele ataca a igreja pela perseguição, tortura, opressão, ou através de engano, mentira, sedução, heresias. E o que acontece? Ele falha novamente. E aqui termina a participação da mulher. Outra derrota. Falhou em todos os séculos em destruir o menino, não conseguiu. Restou-lhe a mãe do menino, a mulher. Tentou atacar e destruí-la, também não conseguiu. A mulher não aparece mais. Essa igreja é a igreja do Antigo Testamento, ela já cumpriu o seu papel, que era trazer à terra o Messias. Acabou. O que restou para ele? Verso 17 nós terminamos. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Foi atrás do menino, o menino escapou. Não conseguiu pegar o menino, eu vou pegar a mãe do menino, destruir a nação de Israel. Não conseguiu. Vê como ele não desiste? Falhando na sua missão de destruir o menino e a mãe do menino, só lhe restou uma coisa: a descendência da mulher. Israel passou bastão para quem? O Antigo Testamento passou bastão para quem? Para o Novo. Israel, quem é a descendência? Quem é a extensão de Israel? Hoje, a igreja. Não tendo mais falhado com o filho e com a mãe, só lhe resta perseguir a igreja. E para isso, ele vai chamar 2 aliados, uma besta que sai do mar e uma besta que sai da terra. É o que trataremos no próximo capítulo, capítulo 13. Esta é a verdadeira batalha que ocorre desde do nascimento de Adão e Eva, desde os primeiros pais dos seus descendentes. Está havendo uma batalha entre o dragão, o filho e a descendência do filho, a igreja. E agora o que restou para ele nesse último tempo é perseguir a igreja de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós
e que Ele conceda a vitória que já foi ganha na cruz. Feche seus olhos, curva a sua cabeça.